Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar seguindo aquela linha histórico-filosófica em que funciona mais ou menos como a coluna vertebral desse canal e que se baseia numa referência principal, que é o livro de Colin Brown, Filosofia e Fé Cristã, e vai trazendo um apanhado histórico dos pensadores, relacionando, mostrando em que sentido se afastam ou em que sentido se aproximam da fé cristã bíblica cristocêntrica. E hoje será o terceiro áudio sobre Pascal. O primeiro foi propriamente porque eu sempre trago ao longo desses áudios, quem acompanha, lembranças minhas da graduação, e como havia muitas lembranças do Pascal, apesar de não ter sido um autor que eu tenha estudado na faculdade, como eu disse lá nas minhas lembranças, eu aprendi Pascal a partir de um colega que fez a monografia dele no Pascal, e aí ele sempre falava, e eu acabei aprendendo Pascal a partir dele. E então, como havia muitas lembranças em torno do Pascal, eu fiz um áudio somente sobre as lembranças e que mostra lá principalmente como a academia tende a colocar o Pascal dentro daquele fluxo que nós estamos tratando aqui nos últimos áudios, que é o chamado mecanicismo antropocentrista, a estruturação da realidade pela física e pela matemática, a matematização da realidade a partir então daquele período do pós-renascença, do início da modernidade, muito baseado fortemente no cogito cartesiano. O cogito cartesiano é propriamente o parafuso central, é o prego principal que, que prega, que arregimenta aí toda a estrutura do chamado antropocentrismo, que faz com que não tenhamos mais uma relação de pessoalidade com Deus. Deus deixa de ser aquele Deus que você ora, que você conversa, e ele passa a ser impessoal, passa a ser uma hipótese, passa a ser, digamos assim, o Deus dos filósofos. Filósofos aqui entendido como filósofos da modernidade, né? Há vários tipos de filosofia. Filosofia é um rio com vários afluentes. Não há uma filosofia, mas há inúmeras filosofias. E na modernidade ocorreu mais ou menos nesse sentido. Vamos tentar fazer esse áudio aqui. O segundo áudio foi então já uma espécie de biografia filosófica do Pascal, já entrando um pouco na questão da mudança paradigmática que ele faz, uma retomada, na verdade, de Agostinho. Pascal é um neo-agostiniano, em que ele volta a tratar então da questão do voluntarismo, da vontade, não no sentido de dar uma primazia sobre o intelecto. Pascal não é um irracionalista, mas no sentido tanto quanto de retomar as dimensões do coração, as dimensões da vontade, as dimensões do que há de mais profundo para além de uma fria proposição lógica, de uma fria frase dialética, né? Então vamos continuar o livro do Colin Brown na página 53, fazer leitura e comentário. Então vamos ler aqui o livro do Colin Brown, página 53. Para trazer alguns homens ao ponto da fé, Pascal sabia que era necessário lembrá-lo dos riscos que estavam em jogo. Daí seu célebre argumento da aposta, por meio do qual desafiava os homens a apostarem sua vida na possibilidade de que a fé cristã fosse verdadeira. É basicamente isso, certo? Comentário é basicamente isso. Pascal olhava para o ateu, olhava para o homem que ia se secularizando e ele dizia: bom, por que você não aposta? Aposte no cristianismo, veja se dá certo. E aí há uma explicação que continuemos então a ler aqui o livro. Não podemos ver a Deus, não podemos comprovar a veracidade do Evangelho, a ponto de eliminar todas as possíveis dúvidas. Se nós tratamos os evangelhos somente sobre um ponto de vista intelectual, isso é muito importante, porque às vezes acusa-se de ser um fideísmo, de ser uma fé que não raciocina. E não é isso. Mas é só que, quando se estrutura a realidade pelo argumento intelectual, que é basicamente o argumento dialético, que é formado, em um certo sentido, por proposições contrárias,
que se anulam e formam uma espécie de síntese, onde a síntese contempla, pode-se dizer assim, o que havia de verdadeiro nas duas proposições. Por exemplo, uma pessoa diz uma coisa, a outra pessoa contradiz. A síntese é uma espécie de consenso, é a forma dialética. Temos também a forma analítica, que é separar todos os argumentos e analisar em frases menores, para poder depois tentar remontar ao mais complexo. O que o Pascal apontava era o seguinte: se eu tento entender os evangelhos só a partir do intelecto, só a partir de uma atividade cerebral, intelectualista, sempre vai haver dúvidas, porque a dúvida é própria do homem. Na sua finitude, na sua fragilidade, o homem é um ser de dúvidas. E aí o Pascal aponta justamente isso. Não é pela razão que nós entendemos Deus, não é pela razão que nós vivemos Deus, porque sempre vai haver o elemento da dúvida, e a dúvida não pode estar presente na fé. Quem duvida não pode vir a crer. Então, é pelo coração, vai apontar o Pascal. Se não é pela razão, ele aponta o caminho verdadeiro, né? É pelo coração. Lembremos aqui o que era dito a respeito de Davi, do rei Davi. Era um homem segundo o coração de Deus, não segundo o raciocínio, o intelectualismo, não segundo as proposições lógicas, mas era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que lutava por Deus, era um homem que às vezes, infelizmente, pecava, mas quando pecava, se prostrava rosto em terra em adoração a Deus. É um homem que, quando seu filho, o primeiro filho que teve com Batseba, ficou doente, ele passou dias em adoração a Deus. E depois, quando o filho morreu, ele simplesmente, embora triste, mas se lavou, se alimentou e continuou a adorar o Senhor. Então, como diz aqui o texto do Colin Brown, né? Continuando, somente podemos descobrir a veracidade do cristianismo ao apostar toda a nossa vida nele. É preciso seguir o caminho. Lembremos que no Novo Testamento, a igreja cristã, no início, era chamada a igreja do caminho, né? E é isso que a Bíblia é. Ela é luz para os nossos pés. Ela ilumina o caminho. E esse caminho é o próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz Nosso Senhor. Então, é justamente isso. É necessário caminhar. E essa é a aposta do Pascal. Então, continuando, diz assim: em oposição direta aos racionalistas, já falamos disso, Pascal era um contrafluxo dentro daquele processo do racionalismo. Muito embora, aí, quem quiser puder assistir, ouvir o áudio que eu falo das lembranças, eu falo lá de um colóquio em que a pessoa foi falar sobre Deus e Pascal e o palestrante simplesmente se limitou a dizer: não, mas esse Deus aí não é o Deus da religião. Era, claro que era. Claro, Pascal argumentava, estava dentro do fluxo, em diálogo, por exemplo, principalmente com René Descartes, mas é o Deus, sim, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não tem a menor dúvida. Então, Pascal apontava que, diz aqui uma frase do Pascal, as provas metafísicas da existência de Deus são tão distantes do modo como o homem raciocina e tão complexas que produzem muito pouco impacto. Mesmo que ajudasse algumas pessoas, o efeito duraria apenas por aqueles poucos momentos enquanto estivessem acompanhando a demonstração em si. Uma hora mais tarde, porém, essas mesmas pessoas temeriam que tivessem cometido um engano. Já se tratou disso aqui bastante, né? Principalmente num dos áudios que é o meu preferido, eu não lembro bem onde ele está, mas quem procurar aí na playlist vai encontrar, que é um que fala sobre a linguagem religiosa. E tem também o que fala sobre Anselmo, também conhecido como Santo Anselmo, do seu argumento ontológico. Quando a gente observa ali o argumento ontológico de Anselmo, lá na Idade Média ainda, quem quiser pode acompanhar, fizemos um áudio sobre isso, está aí na playlist falando sobre Santo Anselmo. A gente observa que dentro da academia, percebe-se que Anselmo, é isso que eles passam para a gente, né? Vai fazendo uma série de argumentações, mostrando que em torno do pensamento
Deus é aquilo que é pensado de maior. Ou seja, tudo aquilo que eu consigo pensar, tudo aquilo que eu consigo organizar de uma forma conceitual, Deus sempre vai superar. E aí eu crio esse pensamento. E Anselmo faz a passagem, difícil passagem, entre do pensar ao existir, que é uma passagem bastante problemática, porque nem tudo que nós pensamos garante existência. Eu posso pensar, por exemplo, num círculo quadrado. Pelo menos posso falar, mas não existe. Ou eu posso pensar também num unicórnio cor-de-rosa voando. Não existe, né? Eu estou pensando, mas também não existe. Então, é difícil essa passagem. Essa passagem que chama, está ligada ao argumento ontológico, principalmente no que diz do passagem do pensar ao existir. A mesma coisa que René Descartes faz sobre outra roupagem depois. Penso, logo existo. E nesse sentido, o Pascal vai mostrar que a prova metafísica, voltando sobre Anselmo ali, Anselmo ele está fazendo muito mais uma oração do que propriamente uma fria argumentação lógica. Ele está louvando e adorando a Deus, mostrando que Deus é maior, maior do que tudo, e utilizando uma linguagem religiosa. Então, tomemos um pouco de acautelarmos quando tratarmos de Anselmo. Não é bem como os manuais nos passam, não. Partindo um pouco mais aqui, a questão então é que o Pascal ele mostra que esses argumentos metafísicos da prova da existência de Deus, a filosofia é cheia dessa história de prova da existência de Deus. Me prove que Deus existe. Aí você vem ali com um conjunto, Tomás de Aquino fez isso, você vem ali com um conjunto de passagens lógicas, argumentativas, e ao final aí você dá aquilo como queríamos demonstrar. Quer dizer, algo, uma proporção matemática, como se resolvesse uma equação do segundo grau. Mas não resolve, é como o Pascal diz aqui, ó. Pode ser, aqui como está dizendo aqui o Pascal, o que ele falou? Pode ser que a pessoa vai acompanhando a demonstração, você vai se enredando ali até pelo som que cada proposição, quando você passa de uma proposição para outra, né? Parece que tem uma lógica verdadeira ali. A pessoa coloca uma determinada entonação na voz e você vai meio que acreditando, e a pessoa que vai te falando vai dizendo que não é acreditar, mas é uma confirmação lógica. E enfim, que ela já acredita, já é uma forma religiosa de tratar a linguagem em outros termos, e ao final a pessoa diz: ah, então é isso mesmo, Deus existe, mas como diz o Pascal aqui, ó, é um efeito que dura pouco, apenas por aqueles momentos. Aí, como ele diz aqui, ó, uma hora mais tarde, porém, essas mesmas pessoas temeriam que tivesse cometido um engano. E é isso a história da filosofia, né? A filosofia é um palco onde entra um filósofo, ele fala bonito, você aplaude, aí ele sai, entra outro, que geralmente é o discípulo dele, e aí desconstrói o que o mestre falou, né? O mestre no sentido do seu professor, e aí, no mesmo instante, a plateia, que somos nós, né? E muito plateia também formada por professores de filosofia, nós aplaudimos e, bom, e aí entra outro e fala completamente o contrário e nós continuamos a aplaudir. Porque é próprio da dúvida, a dúvida é própria nossa. E a princípio não há tanto problema nisso, porque essa é uma característica nossa, é a nossa finitude. Deus conhece nossa fragilidade. O problema é quando começamos a argumentar. E é mais ou menos o que tratamos em outras vezes, apenas para resumir, é, é na linguagem religiosa, e há um áudio sobre linguagem religiosa, no testemunho cristão que nós temos a comprovação de Deus. Eu contei já aqui várias vezes essa história, em vários áudios, que é uma história bem simples e que demonstra bem como funciona essa questão da
demonstração da existência de Deus, que é a história de um ateu e de um crente, um ateu que diz de forma arrogante para o crente que ele demonstre Deus, que ele prove que Deus existe, e a pessoa que acredita em Deus apenas aponta para uma garrafa de leite. E claro que o outro vem a zombar, mas aí então a pessoa explica, dizendo: olha, ali tem uma garrafa de leite, mas por muito tempo teve uma garrafa de cachaça. Meu pai acordava e ia diretamente beber esse líquido alcoólico e passava o dia assim. E hoje não, ele conheceu a Cristo e ele trocou a garrafa de cachaça para uma garrafa de leite e ele bebe o leite dele e vai trabalhar. Bom, é aí que Deus se mostra, não é? Deus se mostra na caridade, no estender de uma mão com o pão para uma pessoa faminta. Aí podemos ver a Deus. Não é uma demonstração empírica, não é uma demonstração científica, não segue os cânones da moderna ciência. E isso é expresso a partir da linguagem religiosa. Há um áudio só sobre linguagem religiosa, a utilização das analogias, a utilização das metáforas, a utilização da linguagem em torno de explicitar não as proposições, mas aquilo que se vive de forma mais profunda, de forma mais interior, enquanto a sua relação pessoal com Deus, ou como eu gosto de dizer, manter-se, então, os poros da pele espiritual abertos para poder ter esse contato com Deus. Há uma frase de Agostinho nos seus sermões que diz assim, e diz respeito a essa questão daqueles que tentam explicar Deus a partir das provas da existência de Deus, tão famosas na filosofia. O Agostinho diz assim: o que ganharam por curiosidade seria perdido por meio da arrogância. Esse é o resultado de um conhecimento de Deus que se alcança sem Jesus Cristo. De modo contrário, os que chegam a conhecer a Deus através de um mediador têm plena consciência do seu próprio estado indigno. Analisando a frase, seria mais ou menos o seguinte: o que ganharam por curiosidade. Tanto Agostinho quanto Pascal, eles vão contra a questão da curiosidade, também conhecida como vã curiosidade, que está muito mais a serviço da vaidade do que a serviço propriamente da verdade. Muito da existência da prova de Deus é conhecer por conhecer. É muitas vezes somente a concatenação, a entoação com uma certa tipo de tom de voz em termos de uma arrogância pessoal, de proposições que querem muito mais agraciar o ego e a vaidade daquele que fala, para que este venha propriamente a receber depois aplausos, e não propriamente conhecer a Deus. Então, é como Agostinho diz, o que ganharam por curiosidade será perdido por meio da arrogância, né? Essa arrogância que vai preceder a ruína, como está dito nos provérbios. Muito bem. E aí continua Agostinho, esse é o resultado de um conhecimento de Deus que se alcança sem Jesus Cristo. Isso ele já tratava quando desqualificava, obviamente Agostinho sempre viu, principalmente em Platão, elogios, mas ao final de contas ele vai dizer, bom, vocês falaram do Logos, mas esqueceram que o Logos se encarnou, que o Logos habitou entre os homens, que o Logos caminhou entre os homens, tabernaculou entre nós, tabernáculo vivo, não mais como aquele tabernáculo que havia ali no deserto, no Êxodo, mas agora um tabernáculo que andou entre os homens e demonstrou a glória de Deus a partir dos evangelhos. Agostinho é muito claro em dizer isso. Para os gregos, vai dizer, vocês chegaram às portas do céu, quer dizer, vocês articularam bem a questão do Logos, a questão do absoluto, mas vocês não vão entrar no céu. Não porque mereçam, porque ninguém merece, mas porque vocês não têm a chave. E essa chave é o mediador. Como diz aqui o Agostinho, de modo contrário, os que chegam a conhecer a Deus através de um mediador, ou seja, o mediador é Cristo, o mediador é a chave. O que acontece com aqueles que chegam a conhecer a partir de Cristo?
Aí sim, esses têm plena consciência do seu próprio estado indigno. Eu já falei também aqui de outra lembrança que tinha na minha época da graduação, de um colega que, enquanto ele não soube que eu era cristão, ele me elogiava, fez um elogio quando eu fiz uma apresentação de Aristóteles. Já contei isso em áudios anteriores, mas no momento em que ele soube que eu era cristão, ele passou a. Eu deixei de ser o filósofo, como ele me chamava, e passei a ser o crente, o dogmático. E ele sempre dizia: olha, você é inteligente, mas é muito dogmático, tem que deixar de ser dogmático. E uma das coisas que ele atacava era justamente isso. Ele não entendia por que aqueles que acreditam em Deus têm um reconhecimento muito fundamental da sua miséria, da sua indignidade. Mas é justamente por isso, porque nós sabemos e nós cremos que quando nos exaltamos, nos afastamos de Deus. Né? Lembremos aqui a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu estava lá na frente, todo arrogante, dizendo que orava, pagava o dízimo, que cultuava a Deus, que não era como os ladrões, que não era como os adúlteros, que não era como os ímpios, que ele sim era um homem de Deus e ele estufava o peito, levantava o queixo, e atrás dele estava um publicano. E o publicano era uma figura odiada pelos judeus porque era como se fosse um cachorro a serviço dos romanos. Ele era aquele que traía o próprio povo, a figura do traidor, que traía o próprio povo e oprimia, ajudava a oprimir o seu próprio povo, trabalhando para os romanos, cobrando os tributos e impostos. E o publicano ficou lá atrás e somente não conseguia nem levantar o rosto, tal era a vergonha diante de Deus, ficou num cantinho da sinagoga e ficava batendo no peito, aquela figura do bater no peito, né? Impuro, impuro, e declarando justamente a sua impureza, não mais uma impureza no sentido propriamente da lepra ou de outras doenças físicas, mas agora já aquela impureza que é tratada no início do livro de Isaías, impureza espiritual, né? Em que é dito lá no começo do livro de Isaías, Deus diz na boca do profeta Isaías que Israel, que o boi conhece o seu dono, o boi atende ao chamado do seu dono, mas Israel não tem conhecimento do seu Deus. Quer dizer, e aí Isaías completa dizendo que da ponta da cabeça até a ponta dos pés estão enfermos, uma enfermidade que é espiritual, uma lepra espiritual. E o publicano estava justamente ali batendo no peito, se declarando impuro, declarando as suas misérias, não conseguia nem olhar. E aí Jesus diz: qual dos dois foi justificado? Não foi o fariseu, mas foi o publicano. Porque o publicano declarou a sua dependência a Deus. Ele declarou: por mim mesmo eu reconheço que nada fiz, que nada sou e que só faço besteira. Mas eu confio em Ti, ó Senhor. E é justamente isso. É na declaração da miséria que Deus se agrada em perdoar. E aí em transformar o coração. O fariseu não precisava, né? Como Cristo nos diz, ele veio para os enfermos. Os sãos, não, aqueles que são justos, que na verdade se acham justos, né? Não precisam. E aí, retomando a história desse meu colega lá, era justamente a questão. Achar que não haveria de se ter esse reconhecimento da indignidade, porque ele achava isso fraqueza. E ora, de fato é fraqueza, justamente porque somos fracos, herdeiros de um pecado primevo, originário, que nos afastou de Deus. E aí um afastamento tal que se torna impossível ao próprio homem, com suas próprias forças, com seu próprio intelecto, né? A filosofia trata tanto de intelecto, voltar a Deus. Mas esse voltar se dá justamente nessa dimensão mais profunda, que é a dimensão que o Agostinho e o Pascal tratam. É o coração, não é mais a razão. O coração tem razões que a própria razão desconhece, diz o Pascal. Não é pelo intelecto, mas é pela razão que se conhece
a Deus. E não é só conhecer, vamos já falar mais, é o amar a Deus. Eu posso até, em certo sentido, conhecer a Deus pelo intelecto, mas quando eu vou amar a Deus, já não é mais a dimensão do intelecto, mas a dimensão do coração. Então, voltando aqui o texto para já concluir, às vezes a doutrina de Pascal é classificada como voluntarista, sendo que a implicação é que dá mais valor à vontade do que ao intelecto. E isso é uma bobagem muito clara. Pascal era um grande cientista, ele chegou inclusive a criar uma máquina de calcular, que não ficou tão famosa quanto a máquina de calcular de Leibniz, que rendeu a Leibniz uma cadeira na Royal Society, mas Pascal também chegou, acho que chamava Pascalina, não sei se era esse o nome. Pascal era um intelectual, só que ele recuperou a dimensão agostiniana da vontade. Quer dizer, lembremos aqui o que é o clássico, e é isso que qualquer pessoa tem que conhecer, mesmo quando você faz ali o segundo grau, ensino médio, haveria-se de ser muito chamado a atenção a isso. O Platão, e o Platão pode-se dizer que é o grande coluna da filosofia, realmente é o grande gigante da filosofia, mas o Platão ele dizia que quando nós conhecemos o bem, se torna impossível fazer o mal, porque eu conheço o bem. Se eu conheço o bem, não tem como eu fazer o mal. É uma dimensão do intelecto, é uma dimensão das ideias, é uma dimensão em que a argumentação dialética me leva a isso. O Agostinho vai dizer: não, o Platão estava errado. Realmente, de fato, é importante conhecer a verdade, conhecer o bem, mas é possível, e é isso que demonstra porque o Agostinho é um gigante dentro da história da filosofia. O Agostinho vai dizer o seguinte: eu posso conhecer o bem e mesmo assim praticar o mal, mas eu posso conhecer o bem e mesmo assim amar praticar o mal. Quantas pessoas nós sabemos que não conhecem o que é certo, mas fazem o mal? Porque ainda falta trabalhar dentro do seu coração, dentro da sua vontade, ainda falta uma entrega a Cristo para que haja um dirimir, um extinguir uma má vontade, né? O Agostinho trata muito bem disso na obra Confissões. Lá ele conta a história dele, desde criança, passando pela adolescência, né? Tem aqui o famoso roubo das peras, em que ele, história aparentemente simples, mas em que ele mostra ali o quanto ele estava apaixonado por aquele ato do roubo. Queria o aplauso dos colegas, sabia que estava fazendo errado, mas mesmo assim queria fazer, e não só queria fazer, mas desejava profundamente cometer aquele ato mal. E então é justamente essa questão. O Pascal ele não é um irracionalista. Diz o texto ainda aqui, ó. Então, chega até mesmo a ser representada a filosofia do Pascal como uma espécie de lavagem cerebral que a pessoa impõe a si mesma, segundo a qual a vontade, eu completo aqui não mais o intelecto, né? A vontade de crer recebe licença para banir todas as considerações de ordem intelectual. De uma forma geral, passou-se para a história, eu diria mesmo a história da humanidade, essa noção de que quando você crê, você não pensa. E que quando você pensa, você não crê. Isso é uma bobagem, é uma herança da modernidade, nem sempre foi assim, e mesmo na modernidade não era totalmente assim. Isso foi uma forma caricatural que tem aí reverberações no século XIX, em torno da filosofia, uma parte da, não tudo, não podemos generalizar totalmente, mas uma parte da filosofia marxista, uma parte da filosofia nietzschiana, Freud e também o darwinismo evolucionista, quer dizer, certas matizou tudo em torno de que faz aparecer mais fortemente essa noção, mas que é uma noção propriamente antiga. Eu já contei também aqui uma história, repito, de que quando eu me converti em 2013, uma vez eu estava na faculdade de filosofia, ainda fazia a graduação, e disse assim: ah, agora não é mais o espaço da razão, agora não é mais o espaço da filosofia. Eu vou abandonar a faculdade de filosofia e vou só para a igreja, porque lá é o espaço da fé e o que interessa agora é a fé. Eu era recém-convertido e ainda estava muito preso a essa noção de que quem crê não pensa, quem pensa não
não crer, né? Deus modificou o meu coração e cumpri a sua vontade de concluir a faculdade, a graduação, concluí bem, e depois passei no mestrado, ao que tento terminar. Mas, então, seria basicamente isso, continuando aqui a leitura. Tal representação, porém, é uma mera caricatura, já falamos, né? Pascal era um intelectual, como se diz no popular, de mão cheia. Então o texto diz: deixa de mencionar que a aposta de Pascal foi dirigida aos esportistas do seu tempo, lembrando-lhes que há um jogo maior, cujas apostas são infinitamente mais importantes. Pascal, ele provavelmente viu, isso aqui estou especulando, mas provavelmente Pascal viu muitas vezes os jogos que ocorriam, os esportes que aconteciam, a diversão em torno disso. Lembremos aqui aquele esporte, por exemplo, dos nobres, dos aristocratas, de sair a cavalo caçando caçando raposas ou caçando javalis, quer dizer, e o quanto aquilo permeava um estilo de vida, quer dizer, para Pascal aquilo era uma bobagem muito intensa, porque ele dizia quanto tempo perdido. Muito melhor seria que vocês estivessem meditando sobre a vida de vocês, percebendo as misérias, as futilidades, porque isso seria mais proveitoso, porque vocês iriam a procurar a cura que é Cristo. Lembremos aqui do Eclesiastes, que diz que é muito melhor estar na casa do luto do que estar na casa dos prazeres. Algumas versões vêm da alegria. Não é que Salomão, no caso, fosse contra os prazeres e a alegria. Não é isso, mas ele estava falando ali que era muito melhor você estar num luto, num velório, porque no velório você ia perceber a sua finitude, ia perceber que as pessoas morrem, ia perceber que você tem que pensar sobre a sua vida para aproveitar o restante de vida que tem, para ser uma boa pessoa, do que estar, por exemplo, tomando uma cachaça, embriagado, vomitando, caído, imerso nos vícios, aonde você está entorpecido junto a outros que muitas vezes estão aplaudindo a sua conduta, mas no fundo aquilo não vai valer de nada, você vai ficar pior do que quando foi. Isso é muito claro, né? Quantas vezes não vemos pessoas que vão a festinhas, a shows ou ao que quer que sejam, e no final, eu mesmo, muitas vezes na minha vida, já vi locais de grandes aglomerações, locais em que aparentemente as pessoas deveriam estar alegres, felizes, comemorando, e volta e meia você via pessoas chorando. Claro, é a sensação do vazio que vem. Você procura demasiadamente se alimentar com essas alegrias e prazeres, mas tem algo pulsando lá dizendo: saia daqui, reflita um pouco mais sobre sua vida, verifique que há condutas melhores para serem seguidas, né? O Pascal ele não é um estraga prazeres não, certo? O Pascal ele só alerta um pouco que quando você esteja se divertindo, o faça, não é também propriamente com moderação, mas é mais ou menos o seguinte: verifique em que sentido você está direcionando a sua vida. Se a sua vida só são festas, só é cachaça, só é o que quer que seja, em termos de diversões. E aí você cai em vícios, cai no que quer que seja. Só é isso, pare, se afaste disso, faça uma aposta. E aí ele está justamente falando para esses grandes esportistas, né? Os grandes jogos, as grandes plateias que iam assistir esses jogos, dizendo: tem um jogo melhor. É isso que o Pascal está dizendo. Tem um jogo melhor. E esse jogo é você apostar a sua vida em Cristo. E aí o Pascal diz: aposte, faça uma aposta. Ele vai mais ou menos dizer o seguinte: você não vai perder nada. Em apostando sua vida no cristianismo, não há perda. Porque qualquer outro jogo você vai poder perder algo, né? Quer dizer, quantos jogos, chamados jogos de azar, você não perde, inclusive até propriedades. Ele vai dizer: você não perde nada. Mas aí, como é dito, mas se o cristianismo tiver certo, ele fala isso para aquele que ele está convidando a apostar.
Se o cristianismo tiver certo, aí você tem a perder, porque você não vai mais perder a sua propriedade, não, você vai perder sua alma. Então ele diz: aposte no cristianismo, você não tem nada a perder. Esse é o argumento do Pascal, não é só isso, mas aqui tem que se ter uma economia, inclusive, de tempo, e é mais ou menos por esse sentido. Quem quiser pode conhecer a coleção Pensadores, tem o livro do Pascal, Pensamentos, é um livro muito bom, muito interessante. E continuando aqui, não leva em conta a questão da aposta, que ou essas pessoas que dizem que Pascal é um irracionalista, não levam em conta que ele dedicou muita energia ao argumento racional. Ao mesmo tempo, reconhecia que outra frase de Pascal, que é a seguinte, muito interessante também: quão vasta é a diferença entre conhecer a Deus e amar a Deus. Quer dizer, é a prova que tudo não pode ser tratado somente pelo âmbito do intelecto, né? Quando você ama uma pessoa, seja qual tipo de amor seja, não é ali uma fria tese de doutorado, onde você escreve, você explica por argumentos, a proposição 1 me diz isso, a proposição 2 me diz aquilo, a proposição 3 refuta um pouco o conjunto, mas então encontra-se a síntese que é logo, vírgula, amo a pessoa. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é uma mera atividade cerebral. Não é uma mera atividade intelectiva. Quer dizer, amar está dentro de um plano maior, de um plano mais profundo do que o intelecto. O intelecto é importante, a racionalidade é importante. Não se está aqui caindo num irracionalismo, mas só está dizendo que para além da razão existe o coração e que esse coração, como nos lembra o Pascal, ele tem razões que a própria razão desconhece. E aí essas razões são as que intuitivamente nos levam realmente àquilo que interessa, que é um contato pessoal com Deus. Os modernistas, os racionalistas, e nós estamos terminando aqui a parte do racionalismo, vamos entrar depois numa outra viés da história do pensamento, que é o empirismo, se assim Deus o permitir, mas no racionalismo houve isso. Boa parte deles eram cristãos, mas eles mais aparentavam ser ateus, porque eles queriam unicamente provar a Deus, conhecer a realidade a partir da física, da matemática, do chamado mecanicismo. Era como se fosse um grande engrenagem. Eu vou estudar aqui as engrenagens da realidade. E ninguém se perguntava pelo principal, o centro. Quem criou tudo isso? Vamos conhecê-lo. Como eu conheço? Eu conheço a partir da Bíblia. E como eu conheço a Bíblia? Fazendo aqui um estudo, vendo as proposições. Não, eu conheço pelo coração. É isso que está dizendo o Pascal aqui para gente. E aí, para já ir concluindo aqui o áudio, diz aqui o texto do Colin Brown: reconhecia que a verdade do cristianismo encontrava-se no nível mais profundo do que os argumentos. Estava, na realidade, procurando chamar a sua época de volta à mesma religião bíblica que os reformadores haviam pregado 100 anos antes. Há uma relação muito grande. Eu não sou muito conhecedor do assunto, mas aquilo que houve na reforma, eu consigo perceber correlatos muito fortes dentro do chamado, hoje, nos dias de hoje, das chamadas igrejas católicas carismáticas, que se voltam muito fortemente para a Bíblia, e na época do Pascal, o jansenismo, porque o jansenismo era justamente muito correlato ao agostinianismo, enquanto o restante da Igreja Católica se voltou para o tomismo, para Tomás de Aquino. Não quer se dizer que não haja muita coisa boa em Tomás de Aquino, é um autor excelente também, mas justamente porque Tomás de Aquino fez aquela divisão, onde a gente parte primeiro da teologia natural, ele se afasta nesse sentido, eu não posso deixar de verificar, da questão da graça. Quem falou realmente sobre a graça, quem falou realmente da nossa dependência de Cristo, dependência total, quem falou que a obra, o mérito são totalmente de Cristo e nada nosso, né? Devemos, como disse um pregador antigo, chegarmos a Deus no último momento e colocarmos as mãos como as mãos de um mendigo, quer dizer, mãos vazias, nada tenho, independente se era pobre ou se era rico, porque o rico também pode amar o dinheiro, ou, desculpe, o rico também pode ter dinheiro, mas não, no caso tem, porque é rico, né? Mas não amar ao dinheiro, não é?
Que é uma vez, uma outra lembrança que eu tenho na academia, um professor tentando desmerecer a Bíblia, ele falou justamente isso, né? Aquela passagem em que Jesus manda que a pessoa vendesse tudo e desse aos pobres. Ele tomou a passagem, fez mais ou menos como muitos maus pregadores neopentecostais fazem, que é tomar um versículo e tentar, a partir desse versículo, explicar toda a Bíblia. Né? A Bíblia é muito grande. Cada versículo, há um princípio teológico que diz que cada versículo tem que ser corroborado por outros três, o que nos lembra aquilo que acontecia no Israel antigo, né? Haveria de se ter testemunhas, não era só um crime, não haveria de ser imputado a uma pessoa somente por uma testemunha, mas, salvo engano, deveria se ter três testemunhas. Não sei se estou aqui enganado, mas, salvo engano, haveria de se ter três testemunhas. A mesma coisa com a palavra de Deus. Ela está totalmente ligada, é palavra orgânica, é palavra que cada versículo vai se ligando aos outros e formando um grande organismo, que é a própria vida, que é a própria sabedoria de Deus, que é Cristo. E nesse sentido, é o que ocorre aqui e o que estamos tentando tratar em torno dos jansenistas. Os jansenistas eles se opunham fortemente a esse viés tomista. Para concluir o texto aqui, estamos chegando no final, porém era uma voz que clamava no deserto. Esse é o Colin Brown, tratando aqui do Pascal. Eu achei interessante, porque, claro, está claríssimo aqui que o Colin Brown está comparando o Pascal até mesmo com o João Batista, né? Voz que clama no deserto. Por que isso? Por que isso? É exagero? Não. Porque o Pascal, ele é, dentro desse mundo do racionalismo, um contrafluxo. Enquanto todos os racionalistas estavam falando do intelecto, enquanto todos os racionalistas estavam aplaudindo o René Descartes e o seu cogito, o Pascal estava falando do coração. Ele estava dizendo, é no coração. Então, embora seja reconhecido hoje como um dos intelectuais mais profundos da sua época, também é tratado como uma espécie de excêntrico, Pascal, né? Que se desviava da corrente principal do desenvolvimento intelectual. É claro, há interpretações as mais variadas, e aí vai se tentar colocar o Pascal aqui, ora como um excêntrico que tentou se desviar da corrente principal, quer dizer, todo mundo fala sobre o intelecto, todo mundo fala sobre o cogito cartesiano. E aí o Pascal vai e fala, não, era o Agostinho que estava certo. No fundo, é a palavra de Deus que está certa, é só em Cristo, é só pela graça, vocês têm que se voltar para o coração e não para o intelecto. Ou se cai, como falei no primeiro áudio que fiz, sobre Pascal naquilo que disse uma palestra, o aluno foi perguntar sobre a relação de Pascal com Deus, e o palestrante simplesmente disse, não, mas esse Deus aqui não é o Deus da religião, é o Deus... É claro que é o Deus da religião, sim. Pascal era um contrafluxo. É óbvio que o Deus dos filósofos modernistas, era um Deus hipótese, era um Deus talvez até, como se chama, ex machina, quer dizer, um Deus mecânico, um Deus que opera enquanto produz e interliga as engrenagens que podem ser descobertas pela física. O coração de muitos daqueles filósofos estava inclinado não ao Senhor, mas a físicas, às proporções matemáticas, ao mecanicismo daquela época, mas não Pascal. Pascal ele é um contrafluxo nesse caminho. E é com o Pascal que nós fechamos aqui essa parte do racionalismo. Se for da vontade de Deus, vamos continuar aqui já num outro viés, que é o viés do empirismo. E aí seguiria-se então o John Locke, o Berkeley, David Hume, avançando David Hume, até chegarmos aos deístas ingleses e seus oponentes e continuando aqui esse longo caminho, essa longa aventura do pensamento e as reflexões, que é a reflexão base desse canal. Qual é a relação da filosofia com a fé cristã? Pode-se dizer que tem um casamento? Se tem, é um casamento dificílimo. Então vamos ficando por aqui e o próximo áudio é sobre o empirismo. Empirismo. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar.
e por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia. Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.